Muito bem, vamos repercutir aqui uma notícia do nosso site. A gente sempre publica no site atualizações de processos, da jurisprudência. E aqui é uma notícia do setor trabalhista aqui da EDS Advogados sobre o caso de um engenheiro projetista que consegue a garantia de direitos trabalhistas após nulidade de contratação PJ, tá? Isso aqui é um caso, como diz a própria notícia aqui, de pejotização, ou seja, de um engenheiro. Isso é muito comum na contratação de engenheiros, né? Cada vez mais, principalmente depois do advento da decisão do STF a respeito de terceirização, permitindo a terceirização das atividades fim, se tornou mais comum ainda, mas esse caso ainda é mais antigo, é que o processo às vezes demora a depender de cada caso, né? Mas o que ocorreu aqui foi o seguinte: o engenheiro conseguiu a nulidade da contratação PJ e o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa em questão. O Tribunal Regional, ao avaliar a situação, entendeu que a relação de subordinação era clara e indiscutível, apesar da apresentação de nota fiscal emitida pela pessoa jurídica. O que ocorreu aqui? Esse engenheiro que foi dispensado em 2014, ele prestava serviço como pessoa jurídica, como PJ, para uma construtora, e de repente foi dispensado, sim, mas nem menos. Falaram: olha, pode ser que a gente te chame de novo, fica de stand-by e tal, uma hora a gente conversa. E esse uma hora a gente conversa não vinha, né? Então é lógico, lembrando que sempre o funcionário tem até 2 anos depois que é dispensado para entrar com uma ação trabalhista, né? E ele entrou com essa ação. Ele tinha um salário lá de 11 mil reais por mês na época, só que era só isso, eram só os 11 mil reais, né? Não tinha reflexo de nada, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha recolhimento de FGTS, não tinha tudo isso que a gente sabe que alcança um valor enorme quando você soma, principalmente lembrando que você tem aí até 5 anos retroativos, né? Então, se esse engenheiro entra na justiça, ele tem 5 anos de férias, 5 anos de 13º, 5 anos de hora extra, 5 anos de tudo, né? Acaba virando e horas extras é um exemplo de coisa que acaba gerando reflexo, né? Então, se você fazia um tanto de horas extras, que é muito comum para engenheiro também, principalmente PJ, porque eles abusam das horas extras do PJ, do engenheiro PJ, exatamente porque não pagam os reflexos, né? As construtoras fazem muito isso. E aí, tudo isso reflete em férias, em 13º, em recolhimento do FGTS, em absolutamente tudo, né? Só que daí o que ocorreu é que a empresa negou, falou: olha, não tem subordinação, e a empresa ainda chegou e falou: e também é pessoa jurídica e tal. E pessoa jurídica não pode ser CLT. E aí que entra a questão da pejotização, né? A gente tem que lembrar que a CLT prevê quais são os requisitos para caracterizar um vínculo de emprego. E se esses requisitos, esses 4 requisitos aqui, se eles estão contemplados, o próprio artigo 9º também da CLT, vamos até por aqui, o artigo 9º, que vai prever a nulidade do contrato PJ, nulidades em geral, né? Quando ele se pretende, quando ele pretende fraudar a lei trabalhista, né? Então, o engenheiro que está na situação, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com um processo demonstrando que havia, no caso, apesar de ser PJ, apesar de ter um contrato, havia subordinação, ou seja, obedecia a regras postas pela empresa contratante, né? Então, olha, tinha horário para entrar e para sair? Não, era flexível, mas tinha meta. E você respondia para alguém lá dentro, tinha um chefe de setor. E isso, inclusive, foi comprovado nesse processo, né? Tanto que a gente vai ver aqui que no depoimento da empresa, o preposto da empresa, o funcionário que foi lá depor, é impressionante, né? Quando chega na frente do juiz, as pessoas têm medo de mentir, né? E aí o funcionário deixou claro que o engenheiro estava subordinado a um senhor chamado senhor Nivaldo, que ele trabalhava das 8 às 18, ou seja, tinha o horário certinho, estava posta ali a subordinação, né?
O segundo é onerosidade, que é se há pagamento. Aqui vai sempre ter, né? Só em caso de trabalho filantrópico, coisas do tipo, que não vai ter onerosidade. A pessoalidade é você pode ser substituído, tá? Então é aqui que pega a questão da pessoa física versus pessoa jurídica. Na pejotização vamos falar, não, mas ele era PJ e isso descaracteriza a relação de trabalho, porque pessoa jurídica eu nem sei quem está prestando o serviço, né? Uma PJ pode contratar outras pessoas para prestar por ela, e aí entra a função do seu advogado junto a você, com as provas que você vai levar para ele, ou vai indicar para ele que podem existir, ou que vocês juntos vão pensar que podem existir. Vai ser demonstrado o quê? Não, era PJ, mas quem trabalhava era só a pessoa física, né? Eu era o engenheiro, eu era uma PJ, eu prestava serviço, mas só eu trabalhava, né? Alguma vez o meu primo foi para trabalhar no meu lugar? Não. Alguma vez um colega meu da faculdade de engenharia foi lá? Não, também não. Bom, então esse PJ aqui, na verdade, nada mais é do que uma fraude, né? E por fim, habitualidade ou não eventualidade, lógico, né? Você não pode querer que haja vínculo trabalhista no serviço de um freelance, no serviço de alguém que esporadicamente foi lá e prestou um serviço para uma empresa, numa curtíssima empreitada ou qualquer coisa do tipo, né? Agora, se você entra para trabalhar, você está sempre indo trabalhar, ninguém precisa te chamar e falar, você pode vir essa semana aqui para ajudar a gente? Não. É uma coisa que você sabe, você vai lá, você trabalha todo dia, ou trabalha 3 vezes por semana, ou trabalha... Isso é uma coisa interessante, né? O vínculo de emprego, ele não ocorre só quando você trabalha todos os dias, de segunda a quinta. Você pode trabalhar pouquíssimas horas por semana e ainda assim ter um vínculo de emprego, né? O importante é saber se é habitual. Você sabe que você vai lá toda semana, você sabe que você vai lá 3 vezes por semana que seja, mas você vai prestar o serviço. Eu tô falando vai lá, mas hoje em dia a gente tem home office. Entenda quando eu digo vai lá você vai prestar serviços de forma habitual, sim ou não? Se vai prestar, então muito bem. Tem a subordinação, tem onerosidade, tem pessoalidade, tem habitualidade. Configurado o vínculo de emprego, né? E aí, uma vez configurado, como eu disse, vai ter uma miríade de direitos que devem ser cobrados, uma miríade de situações que vão ser investigadas a partir daí, e é isso que costuma formar aquela bola de neve das ações trabalhistas que a gente conhece, né? Bom, essa notícia é basicamente para demonstrar que efetivamente hoje, apesar de ter se tornado tão comum a pejotização do engenheiro, ainda a maioria das pejotizações são fraudes, tá? Não basta, porque o pessoal confunde, o pessoal acha que como o STF decidiu que é possível a terceirização da atividade fim, então você sendo contratado como PJ, um terceirizado, não tem nada a ver. Terceirizado é outra coisa, terceirizado tem uma empresa no meio, o terceirizado efetivamente não tem esses requisitos para com a empresa que contrata. A grande maioria dos contratos PJ com engenheiros projetistas, etc., é um contrato fraudado, tá? Bom, é isso, espero ter ajudado e até a próxima.